Muito bem, gente. E aqui, mais um capítulo do livro de Monteiro Lobato, As Pirâmides. Que mania tinham os egípcios de construir pirâmides, vovó? Observou o Narizinho. Nunca vejo pintada uma cena do Egito sem uma palmeirinha de um lado e uma pirâmide de outro. É que eles se preocupavam muito com a morte. As pirâmides não passavam de túmulos. Os egípcios acreditavam que depois da morte a alma ficava perto do corpo, a fim de reentrar nele no dia do comparecimento perante Osíris para serem julgados. Por isso embalsamavam os corpos de modo que pudessem de novo abrigar a alma e os enterravam rodeados das coisas que eles podiam precisar quando despertassem: móveis, espelhos, pentes, jogos, joias e comida. E como faziam para embalsamar os cadáveres? Perguntou Pedrinho. Já havia ácido fênico naquele tempo? Tinham lá os seus processos, e processos tão bons que muitas múmias, isto é, cadáveres embalsamados, chegaram até nós e figuram nos grandes museus da Europa e da Ásia. Da Europa e da América. Eles extraíam as entranhas e os miolos do cadáver e os embebiam de líquidos adequados. Depois o enrolavam com faixas de linho. No começo, só os reis eram mumificados. Depois o costume se estendeu a todas as classes, com exceção das mais baixas. Também animais eram muitas vezes embalsamados, vacas e até besouros. Que gracinha! Exclamou Emília. Quando o egípcio morria, seus parentes, depois de lhe embalsamarem o corpo, punham-no em lugar próprio com um monte de pedras em cima para evitar desenterramento pelos chacais e hienas. Mas um rei, que é mais que um homem comum, não podia contentar-se com um simples montinho de pedras. Exigia um montão. Foi essa a origem das pirâmides. De medo que depois de morto não lhes tratassem o cadáver como era preciso, os reis começaram ainda em vida a cuidar dos próprios túmulos e foram construindo as pirâmides. Sobreveio o espírito de emulação. Um queria ter uma pirâmide maior que a do outro. O faraó Quéops construiu a maior de todas, chamada a Grande Pirâmide. Isso 2.900 anos antes de Cristo. Devia ser um trabalho horrível erguer monstros de pedra daquele tamanho, observou Pedrinho. E era, confirmou Dona Benta. Hoje, os construtores dispõem de engenhosas máquinas de erguer peso, os guindastes. Mas os pobres egípcios tinham de transportar e erguer o enorme bloco de pedra de que eram feitas as pirâmides. E aqui, sem auxílio de máquina nenhuma, mas tudo à força de músculos. Dizem que na pirâmide de Quéops trabalharam 100.000 homens durante 20 anos. As pirâmides. Os blocos de pedra eram cortados em pedreiras constantes, pirâmides, depois transportados, observou o Narizinho, depois colocados no lugar definitivo. Calculem a trabalheira. Nunca vejo pintada uma cena do Egito sem uma palmeirinha e dentro das pirâmides. De um lado, dentro uma pirâmide de outros do morto. É que eles se preocupavam na pirâmide de Quéops com a morte. Apenas morcegos foram encontrados em de túmulos. Os egípcios acreditavam que depois da morte a alma ficava perto do corpo, tinham sido roubados. A fim de reentrar nele no dia do comparecimento perante realmente Osíris, caso de para serem julgados. Nestes últimos anos foi descoberto em perfeito estado de conservação que pudessem de novo abrigar a alma do faraó e os enterravam rodeados das coisas que eles ao lado dos riquíssimos móveis e objetos de uso pessoal do soberano. Móveis, na maioria de ouro, viam-se montes de pão. E como faziam para embalsamar os cadáveres desse faraó? Perguntou Pedrinho. Podemos avaliar o que se perdeu com o saque de ácido fênico naquele tempo, o qual goza a fama de ter sido os mais processos tão bons que muitas múmias, mais cadáveres embalsamados, e as esfinges chegaram até nós. Perguntou e figuram nos grandes museus da Europa e da Ásia. Perto das pirâmides. Perto da pirâmide da América, Quéops, a esfinge. Eles extraíam as entranhas e os miolos esculpidos no bloco único de pedra que a natureza havia posto ali como de propósito. Depois o enrolavam representa o Deus da manhã. E sua cabeça reproduz a do faraó. Só os reis eram a pirâmide mais próxima da de Quéops. Depois o costume se estendeu a todas as classes, trazidas pelos das mais baixas. Estão enterrando essa também animais eram muitas vezes embalsamados, os homens vacas e até besouros. Que gracinha, exclamou Emília. Quando o egípcio morria, seus parentes só aparecem hoje a parte superior do corpo,
punham-no em lugar próprio com um monte de pedras em cima para evitar desenterramento pelos chacais e hienas. Mas o Muito rei, bom. que é mais que um Então, homem comum, não podia esse contentar-se com um simples é o monte de fininho de pedras. E fim da mostra do e-book. Exigia Se um você montão. gostou, compra agora. Foi e veja essa a mais origem detalhes das do e-book pirâmides. na loja Kindle. De medo Ou que na depois de Amazon, morto tá? não lhes tratassem o cadáver Espero que como tenham era gostado. preciso. Os reis começaram joinha, ainda em vida Se a inscrevam cuidar no dos canal próprios túmulos e divulguem e o foram vídeo. construindo as pirâmides. Muito obrigado. Sobreveio o espírito de emulação. Um queria ter uma pirâmide maior que a do outro. O faraó Quéops construiu a maior de todas, chamada a Grande Pirâmide. Isso 2.900 anos antes de Cristo. Devia ser um trabalho horrível erguer monstros de pedra daquele tamanho, observou Pedrinho. E era, confirmou Dona Benta. Hoje, os construtores dispõem de engenhosas máquinas de erguer peso, os guindastes, mas os pobres egípcios tinham de transportar e erguer o enorme bloco de pedra de que eram feitas as pirâmides, sem auxílio de máquina nenhuma, tudo à força de músculos. Dizem que na pirâmide de Quéops trabalharam 100.000 homens durante 20 anos. Os blocos de pedra eram cortados em pedreiras distantes, depois transportados, depois colocados no lugar definitivo. Calculem a trabalheira. Havia blocos do tamanho de pequenas casas. E dentro das pirâmides? Dentro ficavam os cômodos do morto. Na pirâmide de Quéops, apenas morcegos foram encontrados em tais cômodos. Tanto a múmia do rei como os tesouros ali recolhidos tinham sido roubados. Que pena! Realmente é caso de lastimar-se. Nestes últimos anos foi descoberto em perfeito estado de conservação o túmulo do faraó Tutancâmon. Ao lado dos riquíssimos móveis e objetos de uso pessoal do soberano, na maioria de ouro, viam-se montes de pão. Pelo que foi achado no túmulo desse faraó, podemos avaliar o que se perdeu com o saque do túmulo de Quéops, o qual goza a fama de ter sido o mais opulento faraó egípcio e o mais amigo do luxo. E as esfinges, vovó? Perguntou o Narizinho. Vejo sempre uma esfinge perto das pirâmides. Perto da pirâmide de Quéops há a esfinge, uma enorme estátua de leão com cabeça humana, esculpida num bloco único de pedra que a natureza havia posto ali como de propósito. A esfinge representa o deus da manhã, e sua cabeça reproduz a do faraó que construiu a pirâmide mais próxima da de Quéops. As areias do deserto trazidas pelos ventos estão enterrando essa estátua colossal. Embora os homens as removam periodicamente, os ventos insistem em recobri-la. Dela só aparece hoje a parte superior do corpo. Muito bom. Então, esse é o fim do capítulo e fim da mostra do e-book. Se você gostou, compre agora ou veja mais detalhes no e-book na loja Kindle ou na Amazon, tá? Espero que tenham gostado. Deem joinha, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo. Muito obrigado.